proteína, na verdade, nós todos, É né? A fundamental, é. proteína é Exato. fundamental. A maioria de nós não consome a proteína que a gente deveria, principalmente mulheres. Então, a gente tem uma quantidade que deveria consumir. Quanto mais a gente envelhece, a gente deveria consumir mais. O idoso, ele faz o que ele consome menos. Então, aí a gente tem uma sarcopenia, uma fragilidade pelo Uhum. déficit em proteínas. A independência, a vontade de querer, né, ser ativo até os 90, 100, cento e poucos anos é um desejo de todos os Sim. pacientes que a gente atende todos os dias. Mas como eu vou chegar até lá? E é uma coisa que muitas vezes a gente não planeja. A gente não faz um projeto de vida. A gente faz um projeto de ter uma casa, de ter um carro, de ter filhos, de casar. Mas a gente não projeta como é que a gente vai envelhecer. E é É. uma coisa que a gente sabe todos os dias, que a gente vai envelhecer. Se tivesse que definir uma quantidade saudável de carboidrato por dia, a pessoa vai comer quanto de arroz, por exemplo, em relação à proteína, verduras, vegetais, como que ele Ó, poderia, de forma prática? Saudações! Estamos aqui para a gravação de mais um Receita de Saúde da Nath Pharma. Hoje com um tema que é de interesse de todos nós. Durante a história, a gente sabe que o homem teve a busca aí por uma vida eterna, né? A busca do elixir da vida. Músicos falaram sobre isso, né? O Forever Young. E hoje nós vamos falar então um pouco, não da vida eterna, mas como a gente pode então prolongar a nossa vida e ter um envelhecimento saudável, com energia, com bem-estar. E para isso estou aqui com Fagner Cajaíba, farmacêutico da Nath Pharma. E estamos com duas especialistas. A Nath Pharma foi em busca aí para beber água na fonte. E nós estamos aqui com duas especialistas que vão se complementar hoje para ajudar a gente a ter bastante informação sobre esse assunto tão oportuno. Estamos aqui na nossa esquerda com a doutora Pamela Moraes. Pamela, ela tem 15 anos de experiência aí em saúde pública, obesidade, cirurgia bariátrica, nutrição clínica funcional e fitoterapia. Ela que é nutricionista. Seja muito bem-vinda, doutora Pamela. Eu que agradeço a oportunidade. E aqui à minha direita, a doutora Luísa Castro, geriatra e agora também nutróloga, né? Que também sabe aí como essas duas coisas casam bem. Vai ser muito bom também te ouvir, doutora. Obrigada pelo convite. Muito bem. Então nós vamos aqui começar um bate-bola, né, sobre esse assunto. Realmente, assim, essa questão de envelhecimento saudável, ela intriga muita gente, né? Recentemente, eu vi um britânico que gasta milhões de reais para tentar mostrar que é possível, né, envelhecer de forma muito saudável, né? Então ele toma todo dia muito suplemento, todo dia ele faz exames, ele controla todos os tipos ali, horário de acordar, tal. É obcecado mesmo, né? E a verdade é que nem sempre as pessoas são como ele, né? Precisa ser um milionário para fazer o que ele faz. Mas isso é uma preocupação cada vez mais comum, né? Afinal de contas, é possível então realmente a gente longevizar a nossa vida? O que a ciência tem tratado sobre esse assunto? Não sei quem quer começar para falar, né? Então, doutora Luísa, por favor. Então, primeiro a gente tem que. O que é envelhecimento ativo, né? Primeiro, pontuar o que é envelhecer bem. Porque, assim, o que é envelhecer bem para um pode não ser necessariamente para outra pessoa. Mas uma coisa todo mundo tem em comum, todo mundo fala. O que é envelhecer bem para você? Quando a gente chega, assim, num ponto em comum, todo mundo quer ser independente, quer ser autônomo, quer ser funcional. Então, isso aí é um ponto em comum para todas as pessoas. Eu quero envelhecer, mas eu quero fazer minhas coisas sozinha. Eu quero ter minha independência. Sim. Independente da forma que você envelheça, isso aí é um ponto em comum. Eu quero ter autonomia, eu quero fazer minhas coisas, eu quero ter independência. Então, primeiro, eu acho que isso aí todo mundo concorda, né? Que esse é um ponto em comum para todas as pessoas. E aí, depois que a gente define o que é o envelhecimento ativo, que realmente é isso, né? Ter autonomia, ter independência, aí é o que a gente está aqui tentando buscar isso, como chegar lá, mas chegar bem. Porque envelhecer não é só você acrescentar anos na sua vida, né? Mas como serão esses anos, né?
Será acamado? Será dependente? Então, não é quantos anos você vive, é como você vive esses anos a mais. É. E se a gente puder ter anos a mais anos de independência, de autonomia, aí vale a pena demais. Aí a gente está aqui para isso. É curioso que eu estava lendo, por coincidência, um livro sobre esse assunto, né? Não vou lembrar o escritor, chama Ageless, né? Sim. É, sem fim, idade sem fim, né? Uhum. E ele começa o livro falando da tartaruga de Darwin. Eu fiquei impressionado, né? A tartaruga que ele trouxe no navio morreu agora em De 2000 novo. e alguma coisa, né? Aí eu fiquei impressionado, falei, não é possível, né? Pois é. A tartaruga que veio com Darwin morreu agora, né? Uhum. Então viveu aí 200, 300 anos de idade, né? Um negócio impressionante. E aí no livro mostra que pouco tempo antes de ela falecer, ela ainda era totalmente ativa, Sim. né? Tinha dado reprodução e tudo, Uhum. né? Então isso que é interessante, né? Então os animais, eles têm essa queda muito realmente brusca e aí Uhum. falecem, né? Uhum. O que às vezes parece ser um pouco diferente do ser humano, né? Isso. Então realmente existe aí uma incógnita para entender o É. que difere, né? Por que que uma tartaruga vive 300 anos, Uhum. né? E o homem, né, quando forte, no vigor, consegue aí 100 anos de idade. Isso. A gente tem no mundo, né, as Blue Zones, as zonas azuis. São regiões ao redor do mundo onde se concentra o maior número de centenários. E aí já foram estudadas essas zonas, são várias, né? Tem uma que é muito assim, é um estereótipo, muita gente conhece, que é Okinawa, no Japão. Uhum. É onde mais a gente vê aqueles senhorzinhos de 100 Sim, anos com uma garrafa na cabeça, né? sim, Levantando com a verdade. garrafa na cabeça e fazendo suas atividades do dia a dia. E aí eles foram estudar, os estudadores, né, os pesquisadores, como o que eles têm em comum essas zonas do mundo, que são várias, tem nos Estados Unidos uma delas, tem na Grécia, são várias zonas Sim. ao redor. Se eu não me engano, são 6, né? E aí o que eles têm em comum? Aí eles foram ver que a maioria deles, né, além de ter uma vida ativa, eles têm independência, eles têm um propósito. Então, isso tem um nome, chama Ikigai. No Japão, né? Esse nome Sim. chama Ikigai. Tem um livro até que chama Ikigai. Ikigai é você ter um propósito. Por que que Perfeito. você acorda todo dia de manhã? O que que te motiva? Isso te faz viver mais. E um propósito não é um propósito só. Hoje meu propósito é cuidar dos meus filhos. Mas amanhã pode ser outra coisa. A Pode gente mudar, né? vai mudando, Exatamente. exatamente. O importante é você se sentir útil para você, para o mundo, né? E você fazer a diferença. Se você acorda e você não tem o que fazer no seu Propósito nenhum. dia, para que que você vai viver, né? Sim. Então, acho assim, inserir o idoso na sociedade, inserir as pessoas na sociedade. Lá o idoso é muito valorizado. É. Então, assim, isso também a gente tem que passar a pensar nisso, né? Da gente programar o nosso envelhecimento, Sim. né? Estamos falando de não só um caráter físico, né? Existe um lado É emocional muito muito forte. importante. Aproveitando, falando sobre a idade, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que muitas pessoas devem fazer para vocês, Uhum. que é quando a gente deve se preocupar, em que idade a gente deve se preocupar ao envelhecer? Uhum. Assim, as pessoas me perguntam, quando procurar um geriatra? Isso, Todo mundo pergunta, né? Eu atendo acima de 40 anos, mas certo. não é que você tenha que Ixi, buscar acima de 40 enfim, tá anos. feio. Já Então, estamos chegando lá. Na então ano verdade, que vem eu tô assim, lá. a gente está envelhecendo, né? Exato. A gente está envelhecendo a partir do momento que a gente nasce, nós estamos em processo de envelhecimento. Depois dos 30 anos, a gente já começa a perder massa muscular. Na nutrição, a gente traz isso bem como característico. A gente não precisa esperar a terceira década de vida para poder, né, de forma precoce, tratar a longevidade como uma forma de prioridade na vida, Perfeito. principalmente as mulheres, porque quando elas chegam muito próximos, né, da menopausa, a característica do envelhecimento, né, por causa da queda hormonal, ela é muito drástica. Então, ela traz um impacto físico e emocional na vida das mulheres de forma muito intensa. Então, quanto mais cedo você conseguir colocar isso como um propósito de vida, né, como a doutora Luísa falou, mais fácil vai ser para você adquirir novos hábitos, para conseguir conquistar essa longevidade. De querer mudar, né, hábitos já Bruscamente, enraizados é é difícil, difícil. né? Agora sim, eu digo que nunca é cedo demais, mas também Claro. nunca é tarde Nunca é demais. tarde. Sim, com Eu já certeza. vi idoso de 90 anos tomando whey. Aprendeu a tomar whey com 90 anos e ama tomar whey, Coisa suplementar, boa. né? Que nunca fez. Muito bom. Então, Existe,
Pode, claro. Existe alguma fórmula para não envelhecer ou envelhecer? é, Não envelhecer, eu acho que é o é o sonho de todo mundo, Na mas realidade, mais assim, é lentamente, né? prolongar, na realidade, né? Existe alguma forma para prolongar esse envelhecimento? Na verdade, assim, envelhecer é inevitável, né? Sim. Ficar velho é opcional. Você vai envelhecer. Hum, Agora, como você vai boa. envelhecer, aí que é a diferença. Exatamente. Porque envelhecer, todo mundo vai envelhecer, né? A Sim. partir do momento que você nasce, você envelhece a cada dia, a cada ano. Porém, a forma como você vai conduzir esse envelhecimento, porque o envelhecimento ele traz uma consequência física, mental, espiritual, né? Não é só a característica só da composição corporal, quando você avalia perdas nutricionais de peso, de massa muscular. Ela tem todo um contexto. Então, quando você trabalha isso gradualmente, traz a qualidade de vida focada nos hábitos que você precisa ter, que são hábitos comportamentais, você traz uma forma de envelhecer de forma mais leve e mais saudável. Sim. Inclusive para o mundo estético, porque a gente vive hoje, né, num país, num mundo onde a mídia, né, as redes sociais, elas trabalham muito essa questão da estética, né? E muitas vezes o ser humano ele acaba se levando muito por essas propagandas enganosas pela mídia e não traz um resultado efetivo para a sua qualidade de vida, para um envelhecimento saudável. Porque produção de radicais livres a gente tem a todo momento, Verdade. né? Porém, fatores comportamentais, próprio estresse que a gente vive hoje no mundo moderno, traz com que esse envelhecimento ele acabe acontecendo de forma mais rápida. Então, se você consegue controlar os fatores que vão influenciar no processo de envelhecimento, fazendo com que ele aconteça de forma mais lenta, mais gradual, você vai ter um envelhecimento mais saudável, mais Entendi. equilibrado, com a Sim. longevidade. Eu costumo dizer que não é nem um envelhecimento, mas uma longevidade, né, melhor para você e muitas vezes para aqueles que estão ao seu redor. Por conta dessa independência, como Luísa falou, a independência, a vontade de querer, né, ser ativo até os 90, 100, cento e poucos anos é um desejo de todos os Sim. pacientes que a gente atende todos os dias. Mas como eu vou chegar até lá? E é uma coisa que muitas vezes a gente não planeja. A gente não faz um projeto de vida. A gente faz um projeto de ter uma casa, de ter um carro, de ter filhos, de casar. Mas a gente não projeta como é que a gente vai envelhecer. E é É. uma coisa Isso que é a gente sabe verdade. todos os dias, que a gente vai envelhecer. Sim. Então vamos mergulhar um pouco mais nesses fatores, né? Que são é multifatorial, com certeza. Exato. Pegando o gancho novamente do livro que eu citei no início, lá o autor ele citou vários estudos, né, onde grupos de animais, né, ratos, teve outros que era uma forma de vida mais elementar, mas algo em comum. Quando houve restrição alimentar, houve um prolongamento na vida. Então, assim, aqueles ratos, por exemplo, que comeram menos, eles tinham uma dieta, por incrível que pareça, eles comiam menos, mas viviam mais, né? Eh, e aí lá tentava mostrar lá exatamente que o corpo ele se adaptava e havia um processo de retardamento do envelhecimento, porque entende-se que a vida precisa ser prolongada para a reprodução. O estudo queria mostrar uma relação sobre isso, né? Mas o fato é, a alimentação, né? Então, sem sombra de dúvidas, ela é fundamental, é uma dos principais fatores, né? Então, eu queria que pudessem falar um pouco isso. Vamos começar aqui com a doutora Pâmela, né? Doutora Pâmela, então, como é que você vê o papel da alimentação, então, na importância aí de termos um envelhecimento saudável? Ela é um dos fatores primordiais. Eu costumo dizer que a gente nasce, cresce, evolui, envelhece, sem ter, né, de fato, muitas vezes preocupação com que a gente se alimenta, porque muitas vezes aquilo é inserido no hábito cultural, no hábito social e familiar. Você aprende a comer muitas vezes com o hábito que você tem dentro da sua casa. Sim. Porém, se você não faz uma mudança muitas vezes nesses hábitos e adquire hábitos alimentares saudáveis, o que que acontece? A sua evolução nesse desenvolvimento, o famoso tecido adiposo, né? Porque a gente tem uma cultura, a gente veio de uma cultura aí dos homens sapiens, da gente comer, guardar reserva, acumular, porque viviam em momentos de restrição. O tecido adiposo, ele é um tecido extremamente inflamatório. Ele traz o envelhecimento de forma muito precoce. Ele está relacionado com o processo inflamatório intenso de todas as nossas células.
Então, querendo ou não, quando a gente muda uma alimentação, e no mundo que a gente vive hoje, tão moderno, com tanta, né, tanto marketing, tanta indústria alimentícia, né, que traz um alimento mais prático para a vida moderna que a gente leva, que tem às vezes pouco tempo, você acaba consumindo alimentos que são calóricos e que não têm uma qualidade nutricional efetiva. Então, você acaba acumulando tecido adiposo. Então, hoje a gente tem estudos que mostram que a partir do seu 5º ano de vida, né, então entrando aí na infância, você tem uma característica de ganho de células que elas vão se manter ou evoluir durante a vida adulta e o envelhecimento. Então, se na infância, na adolescência, você come mal, se alimenta mal, você tem aquelas células que são inflamatórias que estão ali inativas. Na sua vida adulta e no processo de envelhecimento, essas células elas vão ser ativadas. Muitas vezes pelo sedentarismo associado, pelo tabagismo, pela bebida alcoólica, pelo sono irregular, pelo estresse. Então, ela passa a ser um fator multifatorial. Então, automaticamente, essa inflamação que você adquiriu no início da sua vida, ela vai ser prolongada e ela vai piorar a sua longevidade, que é foco do que você aprendeu a comer e o que você se alimenta hoje em dia. O açúcar está muito ligado também à questão da inflamação, né, doutor? Exatamente. Até porque o açúcar, né, o carboidrato simples, que aí não é só o açúcar branco, porque as pessoas falam assim, ah, mas é só o açúcar, eu não tomo açúcar. Não coloco açúcar nas minhas preparações. Mas tem outros alimentos que reviram açúcar no nosso corpo, né, a partir do processo de biodisponibilidade após a digestão. Então, esse carboidrato simples, ela se tornou, no início da ciência, a base da nossa alimentação. Então, hoje a gente come massas, carboidratos, muito mais do que a gente deveria comer as proteínas, as vitaminas que estão através das frutas, dos legumes, das raízes. Então, nós temos um hábito alimentar rico em açúcar. E isso faz com que as nossas células elas vão se inflamando a cada dia. É por isso que a Recomendação Mundial da Saúde, ela traz que a diminuição do carboidrato e do açúcar, ela tem que ser desde a infância. Começa a resistência à insulina desde muito cedo, né? Exatamente. Então, quanto maior a longevidade, né? Quanto maior o projeto de vida que você tem, o melhor foco vai ser na alimentação. Então, o que que eu como que reflete nas minhas células, né? A produção de radicais livres ela vai acontecer, mas na minha alimentação, o que que piora essa produção e o que que melhora? Então, eu tenho fatores que são protetores na minha dieta e eu tenho fatores que vão ser inflamatórios. Então, assim, só para a gente ajudar, né, nosso ouvinte, de forma simples, né? A gente, então, carboidrato. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado que a gente não quer demonizar o carboidrato, né? Então, a Exatamente. gente pode demonizar o açúcar Refinado. refinado, né? Que não é Isso. natural, mas... Então, assim, se tivesse que definir uma quantidade saudável de carboidrato por dia, a pessoa vai comer quanto de arroz, por exemplo, em relação a proteína, verduras, vegetais, o que que a gente Ó, poderia, de forma em prática? relação às nossas recomendações hoje, né, do Ministério da Saúde, traz que 50% da sua dieta, em torno de 40 a 60%, mas a gente considera um valor ideal que seria 50%, deveria vir de fontes de carboidrato. Porém, a qualidade desse carboidrato é importante. Então, quando você fala o arroz, às vezes o paciente pergunta para mim, doutor, eu vou comer o arroz branco ou o arroz integral? Qual a diferença entre eles? Em caloria, porque muitas vezes a pessoa pensa só na caloria, não tem diferença nenhuma. Mas no pico Mas glicêmico, em termo glicêmico, na qualidade de vitaminas e minerais, na quantidade de fibra que eu tenho, o arroz integral é muito mais saudável do que o arroz branco. mas e se eu como arroz branco com verduras ao mesmo tempo, vegetais, que formam um muco ali, né? Quando você tá comendo, tudo misturado, Isso vai depender muito do tipo. Então, o que que eu costumo dizer, né? Às vezes o paciente, né, principalmente os idosos, eles têm muitas vezes, né, essa relação cultural e social do comer o arroz, de comer a farinha, né, de comer o pão, de comer o bolo, o biscoito. Uhum, Então, muitas vezes a gente precisa montar a formação do prato de forma equilibrada. uhum. Então, um arroz, por exemplo, ele pode ser considerado equilibrado se eu enriqueço ele com alguma fonte de fibra. Então, muitas vezes a verdura, o legume, ele vai ajudar, mas depende do tipo de verdura. Porque se eu como arroz com batata, são 2 carboidratos. É, Então, que pessoa- mesmo. Ah, não, eu comi salada, salada de batata. Exatamente, exatamente. Então, eu pego a maionese e coloco no prato junto com o arroz, É. né? Então, isso não tem um equilíbrio.
Mas se eu como o meu arroz, né, com brócolis, com repolho, com couve-flor, eu tenho um equilíbrio entre a fibra, as vitaminas e minerais, que vai ajudar que a absorção daquele carboidrato aconteça de forma mais lenta. Então, o índice glicêmico, o impacto dele no meu organismo vai ser um menor. Muito bom. Então, nós já falamos aqui de propósito, e aí entramos na alimentação, e ficou claro na alimentação que a obesidade é um problema, porque é um processo inflamatório de forma geral, né? Eu vi isso já Exato. até do cérebro, né? Ele inflama até o cérebro. Exatamente. Então, uma dos mecanismos aí que tem sido muito usado para tratar isso é o jejum intermitente, né? Então, doutora Luísa, a doutora costuma usar o jejum intermitente Na minha rotina, né, é uma estratégia. Hum, Tem muito estudo que mostra que o jejum intermitente ele pode estar associado ao aumento da longevidade, justamente por autofagia de células ruins, né? uhum, Tem muitos estudos nessa linha, mas não é para todo mundo. Tem que ser muito bem acompanhado. Por exemplo, um idoso tem que ter um cuidado redobrado, porque é o que ela falou, a combinação dos alimentos é muito importante. sim, No paciente idoso, a proteína, na verdade, em nós todos, é né? A fundamental, proteína é Exato. fundamental. A maioria de nós não consome a proteína que a gente deveria, principalmente mulheres. Então, a gente tem uma quantidade que deveria consumir. Quanto mais a gente envelhece, a gente deveria consumir mais. O idoso, ele faz o que ele consome menos. Então, aí a gente tem uma sarcopenia, uma fragilidade pelo Uhum, déficit em proteínas. Então, assim, mais importante do que o jejum intermitente, às vezes, é adequar a quantidade de proteína que aquela pessoa tem que consumir na dieta, né? Então, assim, por exemplo, tem que ter proteína em toda refeição, o ideal é que tenha, até para controlar o índice glicêmico dos alimentos. Proteína, ela tem função constitucional, ou seja, ela vai formar várias partes do seu corpo, desde músculo, desde tendão, desde osso, desde parede do intestino, vaso sanguíneo. Se você não consome proteína, você tem um corpo que ele não funciona bem, né? Sim. E aí, o que é que você tem que fazer? Além de consumir proteína em toda refeição, que é uma dica bacana, você sempre preocupar, tem proteína nessa refeição? Você sempre distribuir essa proteína. Não adianta chegar meio-dia, vou comer tudo que eu preciso de proteína hoje que eu fico livre. Não é Exatamente. assim que não funciona. estoca, né? Não adianta. A gente tem um limite que a gente absorve, então tem que ser dividido ao longo do dia, principalmente no idoso, que tem uma Uhum. dificuldade maior de absorção. Eles têm também uma resistência anabólica. Então ele precisa de mais proteína para poder conseguir vencer essa resistência O que é anabólica. resistência anabólica? É isso, né? Quando um jovem e o idoso consomem a mesma quantidade de proteína, o jovem vai absorver muito mais e Sim. vai conseguir, com aquela proteína, ter uma formação muscular muito maior. O idoso não. Ele precisa de um pouco mais, ele precisa de um estímulo maior para isso. Sim. Então, isso tudo é necessário no acompanhamento nutricional, as pessoas não sabem disso. E eu vejo no consultório que as pessoas realmente não sabem que precisa comer proteína, não sabem o que é proteína, não sabem o que é fibra. Então, o nosso papel é educar os pacientes, porque a maioria das pessoas, elas não sabem que elas têm que comer proteína em toda refeição. Então a sociedade ela não está acostumada a envelhecer com qualidade, né? É isso, a Nem gente se tem procura que... o geriatra, por exemplo, como se deveria, Exatamente. né? Exatamente. E assim, mas assim, né, tá melhorando. A gente vem falando disso, né? Você vê que a questão da atividade física vem melhorando, as pessoas têm tomado consciência. Eu acho que hoje está melhor, sabe? É um caminho muito longo ainda, mas eu acho que estamos no processo, né? E a gente precisa educar as pessoas, né? Então, nossa função é educar. O paciente ele tem que entender por que que eu tenho que comer proteína, por que isso está na minha dieta, por que eu preciso suplementar às vezes, né, um whey ou o que Sim. for, porque eu não consigo no meu consumo da minha rotina, então às vezes é É. necessário. Então a gente tem que educar, porque a educação, né, o conhecimento, ele é poder, né? Claro. E querendo ou não, no processo de envelhecimento, as nossas próprias células, elas perdem ao longo da vida algumas características. Então, para um idoso absorver, metabolizar, distribuir aquela quantidade de proteína que ele precisa consumir no dia, é muito mais difícil do que um jovem. Desde o processo de mastigação, porque a digestão ela começa desde a boca. Uhum. Então, muitas vezes o idoso ele não tem a peça dentária completa. Né? Muitas vezes ele usa alguma medicação que é inibidor de bomba de próton no estômago. Ele diminui a acidez, diminui a liberação de enzimas que vai ajudar na digestão daquela proteína. É um paciente idoso que bebe pouca água, come pouca fibra. Querendo ou não, ele tem uma microbiota intestinal que é comprometida, então não absorvo. Então não adianta ele querer fazer uma ou duas refeições ao dia com grande quantidade de proteína.
Até porque a função renal desse paciente, ao depender da idade, ela vai Se comprometendo. se comprometendo. Então, até para você filtrar, né, e absorver melhor essa proteína, ela fica dificultosa no processo de envelhecimento. Então, querendo ou não, eu tenho que ter uma distribuição ao longo de todas as minhas refeições, com um percentual adequado de proteína. Não adianta eu comer tudo de vez. Bem, nesse contexto que vocês estão falando, então fica claro que muitas vezes, né, a suplementação ela é uma solução para esse idoso, né, tanto para proteína ou para outros elementos que talvez falte ali nos hábitos dele, que ele tem maior dificuldade. Se vocês pudessem alencar os principais suplementos que vocês costumam prescrever, que vocês falam, esse aqui tá no meu top 5 aí de Não que não falta. deveria faltar para quase ninguém. Não fala para ninguém porque É. realmente existem as exceções, né? Tem gente que se alimenta muito bem, né? Mas se tivesse aí, quais são os queridinhos? Claro que assim, né? O ideal é a alimentação. O ideal é que a gente consiga da nossa alimentação, mas a gente sabe que é difícil, né? Mesmo a gente com a rotina às vezes certinha não consegue ele encaixar uma rotina 100% saudável. Também a gente não quer ser perfeito, né? A gente está aqui para aprender. Mas assim, eu acho que um bom whey para um idoso que tem dificuldade em absorção ali, né, de proteína, tem dificuldade de consumo proteico, o whey, se possível, isolado, que é uma absorção mais facilitada. Observar se esse paciente tem intolerância à proteína do leite, que aí já tem que ser um tipo de whey diferente, que é um aminoácido, né? Isso. Então, assim, eu acho que é adequar. Cada pessoa é muito individualizado, mas eu acho que um bom whey, uma absorção boa, uma quantidade de proteína assim de 25 a 30 gramas é muito legal, faz diferença. Para quem pode também, que tem que ver a questão renal desse paciente. Uma Exatamente. boa creatina também é muito bom, faz muita diferença. A gente tem muitos estudos hoje com creatina, né? Envelhecimento saudável, a questão desde mental até a questão Por física. causa da produção de ATP? Exatamente. Exatamente. Energia, né? E toda célula precisa de energia. Então, uma boa creatina, muito bom. E eu gosto muito do ômega 3, né? Era bom que a gente conseguisse da nossa dieta o consumo de ômega 3. Infelizmente, é muito difícil. Então, a maioria das pessoas, em algum momento da vida, vai precisar suplementar. Às vezes não é para sempre, às vezes é em momentos, não é mais assim, invariavelmente, uma hora ou outra, é uma boa suplementação. Então, O que a são senhora- meus top 3, assim, né? O que a senhora acha dos minerais que são os magnésios? Eu também gosto muito do magnésio. É um alimento que é difícil, é um suplemento que é um mineral que é difícil da gente conseguir na alimentação, né? Então, assim, eu acho que principalmente o idoso é um mineral que eu prescrevo para os meus pacientes, eu vejo muita melhora, sabe? Também prescrevo para mim, não fico sem. Eu acho que também entra aí no meus top, O que né? eu sempre deixo bem claro para eles? A suplementação, ela é uma estratégia da ciência hoje que ganhou, né, querendo ou não, uma importância muito grande dentro do controle do equilíbrio para a longevidade. O que a gente não pode deixar de escapar? Uma coisa complementa a outra. Até porque se a gente for para a Anvisa e olhar a definição do que seria um suplemento, ela é um complemento do que o indivíduo deve comer. Porque muitas vezes a síntese de absorção dele não vai ser 100%. E no processo de envelhecimento, isso é natural que vai acontecer. Então, ele tem que ter uma dieta equilibrada com suplementos específicos para a realidade e individualidade dele. Até porque de nada adianta muitas vezes ele tomar um whey, tomar uma creatina, tomar um ômega 3 se ele se alimenta mal. Se o teor de proteína que ele come é uma proteína extremamente gordurosa. Se ele come fritura o dia inteiro. Então, muitas vezes, você está jogando estratégias de ter uma qualidade de vida, e que não é também, né? Nem todo mundo deve fazer esse consumo se não tiver uma prescrição adequada, de forma inadequada, o que pode trazer prejuízo, inclusive, para a saúde dele. Então, eu costumo dizer que a alimentação e a suplementação, elas andam de forma paralela. Elas têm que andar em conjunto. Sim, É com porque, na certeza. verdade, assim, tem o básico, né? A gente Uhum. tem que dormir bem, a gente tem que comer bem, a gente tem que se exercitar e controlar nosso estresse. É o O básico. velhozinho lá de Okinawa, você pode ter É certeza isso que daí. ele Na não defendeu verdade, tanto de suplementação. E a suplementação. ingesta de água, né? Exatamente. Então, sem Então, água. assim, primeiro o básico. E aí Exato. depois a gente vai acrescentando o detalhe, mas primeiro o básico. E Uhum. lá em Okinawa, nas regiões, nas Blue Zones, né, o que eles fazem é exatamente isso. É primeiro se movimentar o tempo todo, eles não param quietos, né? Que a gente precisa de músculo, músculo é vida.
Então, eles têm uma musculatura muito Uma boa. alimentação muito rica em peixe, em É uma algas, dieta né? mediterrânea, É uma dieta né? É uma mediterrânea. dieta mediterrânea, então é muito peixe, é muito é muito azeite de oliva extra virgem, é muito ômega 3, Cereais integrais. cereais integrais, fibras. Então, assim, uma microbiota provavelmente diversificada, uma microbiota intestinal que eles devem ter, assim, maravilhosa, né? É uma dieta muito rica. E o que mais que eles fazem? Dormem muito bem, tem uma rotina de sono, higiene de sono, né? A gente tem que fazer higiene do sono. O sono, ele é muito mais importante do que a gente imagina. Durante o sono, durante a noite, é onde a gente faz a limpeza cerebral. Tem um processo que chama processo linfático, onde acontece a limpeza, né, de todas as nossas placas beta-amiloide, toxinas, que a gente deposita durante o dia, isso é limpo à noite. Se a gente não faz essa limpeza, a gente tem um risco maior a longo prazo de demência, de Alzheimer, é um dos motivos, é uma das causas, né? Então, assim, durante a noite, além disso, a gente produz hormônios, a gente produz músculo, a gente produz hormônios do apetite, hormônios da imunidade. Então, durante a noite acontece tudo. Aí a gente não dorme bem e suplementa de manhã. Você acha que esse suplemento vai fazer diferença? Acaba sendo acumulativo, né? Exatamente. Então, primeiro é o básico. Você começa com o básico e você vai acrescentando, né, as estratégias a mais ao longo do dia. Mas primeiro o básico. Muito bom. Alguma coisa, Vinho? Eu tenho uma. Bem, então, eu tenho uma aqui com uma próxima pergunta. Se fala muito no envelhecimento, então, de radicais livres, né? Diminuição dos telômeros. Sim. Né? E aí? E para esse tipo de ação, né? Uhum, Os radicais livres, antioxidantes. uhum. Como é que vocês costumam trabalhar isso no consultório, né? Fora mais frutas, mais verduras, né? Mas se tiver que tratar isso com suplementação, o que que vocês gostam? Porque muita gente, infelizmente, é isso, né? Você vai lá, mas não gosto de comer verdura, Uhum. né? Ah, não, gosto de fruta, aí você vai, gosto de 2, 3 frutas. Como é que ajuda esse paciente que tem essas restrições alimentares? No meu caso, assim, primeiro eu faço uma busca ativa, né? Então tem como você dosar tudo, né? Você faz uma investigação laboratorial de deficiências nutricionais. A maioria das pessoas, assim, que tem um excesso de peso ou obesidade, elas não são bem nutridas. Então é o que a gente chama, assim, né, do excesso de peso por um alimento pobre em minerais, em nutrientes, né? Uma caloria vazia. Então não é porque a pessoa está acima do peso que ela está bem nutrida, não é. A maioria das vezes não é. Então, primeiro eu faço uma busca ativa, né? Primeiro dos sintomas e depois dos exames Exames laboratoriais, né? laboratoriais. Sim. E de acordo com esses exames, a gente faz uma suplementação específica para aquela pessoa. Primeiro, a gente orienta a mudança alimentar. Se não é possível, não é factível, aí a gente faz uma suplementação individualizada, né? Que o diferencial é a individualização. Então, quando você individualiza, que não tem como uma coisa que seja boa para todo mundo, né? Sim. Então, é muito individualizado. Talvez você precisa mais de magnésio, mas você precisa mais de cálcio, você precisa mais de vitamina D. É tudo muito individualizado. Então, eu faço assim na minha prática clínica e eu acho que é um caminho, assim, que vem dando certo. Perfeito. Gostei, inclusive, da explicação da senhora. E aí é onde entra a questão da farmácia de manipulação. Porque a Uhum. farmácia de manipulação, ela se preocupa e ela acaba seguindo justamente a prescrição do Isso. médico, né? Que Uhum. vai perceber aí qual é a quantidade que o paciente precisa e acaba receitando e a farmácia manipulando, né? Individualizando, né? Isso. E Exatamente. isso que a doutora Luísa falou é importante, porque muitas vezes o excesso de vitaminas também ela pode causar toxicidade, ela pode causar um problema sério. Então é importante ter essa investigação através da sintomatologia do indivíduo, as queixas que ele traz, às vezes uma queda de cabelo que traz como queixa uma mulher que não tem muita, né, alterações, mas um simples fato dela ter uma queda de cabelo pode trazer, né, uma suplementação específica. Então, os exames bioquímicos, as queixas dos pacientes, a gente precisa ouvir. Às vezes o paciente ele está fadigado, ele tem cãibras à noite, né? Ele não dorme bem, ele está irritado. Então, a gente precisa entender o contexto daquele indivíduo, investigar para a gente saber a dosagem correta e qual tipo de vitaminas que a gente vai colocar. Vitaminas antioxidantes, hoje a gente tem várias, né? A gente tem como manipular, inclusive fazer um link delas em uma única fórmula para ficar muitas vezes mais prático para o indivíduo, né? Então a gente precisa primeiro conhecer este mundo de cada indivíduo para que a gente possa fazer uma prescrição individualizada. Então, coenzima Q10, por exemplo, hoje é uma coisa que a gente suplementa bastante,
né? Que é um potente antioxidante, inclusive para o sistema nervoso central, para energia. Então, mas eu preciso saber quanto de coenzima Q10 que eu vou colocar. Eu vou precisar associar com magnésio, com a vitamina A, com o selênio, com o zinco. Então, cada paciente ele vai ter uma realidade, porque todo organismo é diferente. Sim. Vocês costumam fazer exames antes, então, para fazer essa Sim. prescrição? Exatamente. Agora eu gosto muito da cúrcuma também. Uhum. Acho que ela se enquadra ali numa quantidade muito boa de pessoas, mas claro, né? Tem que sempre tem que ter um acompanhamento laboratorial. A Sim. gente não só prescreve, né? E faz não, tem que Sim. acompanhar, porque até algo que é tão bom, né? Pode depois causar algum malefício se não tiver um acompanhamento nutricional, né? E também médico. Perfeito. Eu queria aproveitar e falar um pouco sobre os nossos produtos, porque a gente acabou falando dos assuntos que os nossos produtos trazem, sem nem mesmo falar, né? Ter posto em pauta. Tem o Sarcopen. O Sarcopen tem alguns aminoácidos, que é Sim. excelente aí, principalmente para perda muscular, né? A gente tem aqui o ômega 3, que é muito indicado principalmente para melhorar a questão da memória, do colesterol. Tem a cúrcuma, que a senhora acabou de citar agora, né? Que tem o osteonate, que ajuda bastante a questão da inflamação, né? Inflamação do músculo, por exemplo. A gente trabalha também com a questão do blend de magnésio. Esse blend de magnésio está sendo um sucesso para a gente. A gente pegou 4 tipos de magnésio, são os 4 magnésios mais utilizados. E a gente indica, principalmente para a questão da memória, né? E tem também o hidranate. E Envelhecimento da pele, né? muitas pessoas aí têm a questão do envelhecimento da pele. Sim. Então, eu queria só deixar essa Tem parte. que fazer o merchan, né? É claro. O merchan feito, de fato, a farmácia ela tem um arsenal muito interessante, né? Isso aqui são alguns produtos que Fagner trouxe aí, destacou, mas de fato a gente tem coisas muito interessantes, né? Então, recentemente, por exemplo, a gente desenvolveu um blend de antioxidantes, né? Então, a gente fez um blend de antioxidantes primários, sódio, né? Catalase, por exemplo, a glutationase, a glutationa, que são os 3, e depois os secundários, como vitamina C, né, entra aí os pigmentantes, como cúrcuma. Então, quando você pega, né, de forma, o ácido alfa-lipoico, que tem sido muito usado, e a gente tem a gente tem um ácido alfa-lipoico com maior alta absorção. Então, assim, quando a gente fala em arsenal, hoje existe muita opção, mas nada como individualizar, né? Quando cai em profissionais como vocês para fazer, pegar esse arsenal e saber individualizar para aquela pessoa o que é melhor, né? Até a forma farmacêutica, né? Por causa de idosos, por exemplo, às vezes cápsula já é um estômago que bebe pouca água, né? Já, então a gente precisa aprender aí a como driblar isso, né? E ainda assim tratar desse idoso, talvez com xarope, uma suspensão, né? E por isso que a farmácia de manipulação, acho que ela realmente ela entra aí, né? Como uma poderosa solução, ferramenta para ajudar na questão do envelhecimento saudável. Mas a doutora, né, Luísa falou sobre nunca é tarde demais. O ideal é a gente começar cedo, né? Mas e quando a gente pega, então, alguém que na verdade, teve uma vida aí com alguns hábitos ruins, mas se conscientizou, né? Falou assim, não, chegou a hora de mudar. O que vocês têm visto sobre isso? Falou assim, não só retardar o envelhecimento, mas vamos dizer, retroceder. A pessoa tinha uma idade biológica ali, né? Começou a mudar os hábitos e a gente percebeu que, de fato, houve um retrocesso, por assim dizer, do envelhecimento biológico dele. Vocês têm visto, é possível? Vocês têm visto isso em consultório? Eu vejo assim, ganho de função, né? A gente fala como ganho de função. Era uma pessoa que não levantava só, era uma pessoa que dependia dos outros para tomar um banho. Hoje ela toma banho sozinha, ela levanta só, ela passeia com o cachorro. Ela ganhou qualidade de vida, ela ganhou função. Então, assim, não quer dizer, eu ganhei, perdi anos, hoje tenho uma idade biológica menor do que eu tinha. Não é sobre isso, é sobre a função que você ganhou. E a qualidade de vida e a independência que você ganhou, né? E a autonomia que você ganhou. Isso é muito mais importante, né? Então, assim, eu vejo muito isso.
Muito mesmo. Então, quando você pega um idoso que ele está com vários déficits, né? Você alinha ali o que ele precisa de déficits, você ajusta uma dieta, você ajusta uma nutrição, você inicia uma atividade física, você dá suporte para ele fazer aquela atividade física, a família entra junto. Esse idoso, ele vira outra pessoa, E isso é a realidade que a gente vê no consultório todos os todos dias. os dias. Né? É um ganho de Pega consciência. muito idoso Exatamente. também? Pego, muito idoso. Eu tenho muito paciente idoso, né? Alguns pacientes idosos, inclusive, que são submetidos a cirurgias bariátricas, né? Quando jovem, e que agora o processo de envelhecimento e longevidade fica muito mais comprometido por uma decisão de uma cirurgia que ele fez, né? Anteriormente. Então, aí agora a gente precisa dar um suporte nutricional para esse indivíduo para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor. Uhum. E é o que a doutora Luísa falou, a qualidade de vida, o que ele ganha no dia a dia dele, seja na mobilidade, seja na mente, seja na agilidade, isso para ele é muito mais importante do que muitas vezes uma balança, uma diferença de peso. Uhum. Né? Muitas vezes a gente faz a bioimpedância, né, que é um exame comparativo, e ela vem lá a taxa metabólica, a idade metabólica daquele indivíduo. Muitas vezes ele está com uma idade de 20, 30 anos a mais do que ele deveria estar. E quando ele muda esses hábitos de vida, ele melhora a alimentação, que ele ganha essas funções diárias, ele faz o exame, ele vê ali em números a diferença que aquilo trouxe para ele. Ele consegue visualizar que aquilo que ele fez trouxe um resultado positivo. Mas a bariátrica, então, realmente ela acelera, se não tiver um Sim. acompanhamento muito bem. É a questão da massa Da muscular. massa muscular, exatamente. Você Tem tem um que envelhecimento cuidar. precoce de todas as células, porque proteína no nosso corpo é tudo. Ele Né? para de absorver proteína da mesma forma depois Ele da bariátrica? diminui 70% a absorção, a depender da técnica cirúrgica que ele faz. Então, se ele muito fez uma relevante. bariátrica com 20, 30 anos, quando ele chegar nos 50, 60, se ele não foi bem nutrido, se ele não repôs aquela massa muscular que ele perdeu naquele Não processo, sabia disso, não. ele vai ter um impacto de envelhecimento, né, muito maior. Para mim, o impacto era mais em absorção de vitaminas, né? B12, Minerais, né? B12, Mas é mas um conjunto, É um né? conjunto. E assim, por exemplo, a B12. B12 é uma vitamina importantíssima para a cognição. Exato. É uma das causas de demência reversível. Então, a deficiência de B12 é uma das causas de demência reversível. Eu já peguei paciente idoso, pós-bariátrica, pós-cirurgia bariátrica, que não fazia reposição. Exatamente. Então, ele estava com um quadro demencial. Às vezes também nem tinha feito, outros que não tinham feito cirurgia bariátrica, mas só pela falta do consumo do alimento com B12, que chegam com um quadro demencial reversível. nesses casos vocês costumam usar o sublingual? Como é que vocês costumam? Depende. Depende. Assim, o paciente bariátrico, às vezes, a injetável é uma opção melhor, mas depende muito. Depende Já um paciente idoso, normalmente, até por conta da perda de massa muscular da sarcopenia, a gente usa muito o stripper, o sublingual, que vai ter uma absorção maior. Eu falo Mas depende muito. Eu falo que o meu pai, ele não fez bariátrica, mas ele, por causa de uma úlcera, né? Ele teve que fazer uma cirurgia, né? Quase faleceu. E tirou um pedaço do intestino e estômago, né? E aí a médica, na época, começou a suplementar e fez até algumas injeções, mas como eu sou da Nat Pharma e tal, eu falei assim, não, usa um sublingual. Aí quando ele voltou lá, os índices de vitamina dele tava, pô, mas o que você tá tomando? Né? Então você vê que o sublingual realmente é uma alternativa muito eficiente, né? Exatamente. É igual fraturas. Muitas vezes o idoso ele já é mais propício a fraturas. Mas se ele não tem uma boa biodisponibilidade de cálcio e vitamina D, ele vai ter que suplementar isso para o resto da vida. É isso que eu ia perguntar. O paciente bariátrico, então, ele fica refém até De suplementação. Sim, ele vai ter que Da ter. vida durante toda a vida, né? Toda a vida. E tem que ter essa consciência. É antes de dieta, fazer a né? cirurgia. E suplementação para a vida inteira. E o exercício. Muito bem. É um tema fascinante, foi uma conversa muito agradável. Então, vamos aqui fazer um resumo, né? Captar tudo que a gente conversou, né? Então, a gente viu aqui que a gente precisa ter um propósito, né? Então, sim, a gente precisa. Existe um lado aí mental, né? Espiritual, né? Que cuidar da alma que faz toda a diferença, influencia no corpo, né? A gente sempre ter um motivo para viver. Exatamente. Depois disso, a gente abordou aqui a alimentação, né? Que é um mundo, mas resumindo, vimos a importância de não sermos obesos, né? Consumirmos menos carboidrato,
mais proteína, especialmente conforme a gente vai envelhecendo e vai diminuindo a nossa capacidade metabólica, Exatamente. Exato. É. né? Uhum. E aí consumir mais proteína. Não esquecer do sono, que é fundamental. Muitos processos dependem do sono. Então, se o sono não está funcionando bem, fatalmente a gente vai envelhecer mais rápido, Sim. né? E quando falar de suplemento, então a gente tem aqui algumas soluções que podem ajudar aí. A gente viu algumas, né? Como whey, creatina, ômega 3 e algumas vitaminas e minerais, né? Que de forma individual, dependendo de cada caso, consegue aí completar essa solução, né? E atividade física, a gente não falou muito de atividade física, atividade né? E é física importante. fundamental. Mas se... Músculo é vida, né, gente? É, Se você tem uma saúde muscular, você vai viver melhor, você vai viver mais. Então, quem tem uma saúde muscular tem uma resistência e uma resiliência física muito maior. Que é isso? Quando internam duas pessoas da mesma idade, com o mesmo quadro, uma pneumonia, quem vive mais? O que tem músculo. Quem sobrevive à internação? O que tem mais músculo. Verdade. Você precisa de músculo para você respirar. Você precisa de músculo para você deglutir, para ter uma continência urinária, fecal. Então, músculo não é só, estou bem, estou musculosa. Não é só estética. A estética é como se fosse um iceberg. A estética está lá em cima, embaixo está aquele mundo. Então, músculo é vida. Saúde muscular está associada à melhora cognitiva. Quem faz exercícios produz um hormônio que chama irisina. Esse hormônio ele chega no cérebro, estimula o seu neurônio, te evita uma demência no futuro. Melhora foco, concentração, poder de decisão. Então, se você decide, né, melhor, você melhora isso com a questão do exercício de resistência, diminui a ansiedade, diminui a depressão. Então, assim, não tem desculpa para não fazer exercício físico, principalmente exercício físico de resistência. Saúde muscular, não tem como você ter uma longevidade saudável e não ter uma saúde muscular. E outra coisa também que é importante dizer, não adianta você fazer 1 hora de academia e passar o resto do dia sentado. Então, assim, tem que ter, durante o dia você faz sua atividade física, mas você se movimenta Tem também. que ser ativo, né? Tem que ser ativo durante o dia. Eu acho que músculo é vida, né? muito bem, gente. Muito obrigado, doutora Luísa, doutora Pamela. Foi um papo rico, né? Sei que tem muitos outros papos e temas para a gente abordar. Vamos deixar isso para outros, né? Sim. A gente agradece. E esse foi mais um Receita de Saúde da Nat Pharma. Continue lá seguindo a gente, né? Dá o seu like. E a gente vai continuar produzindo conteúdo de excelência para cuidar da nossa saúde. Obrigado. Obrigada. Obrigada.